Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais um conteúdo para o canal Voz Espiritualista, e hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda de Leal de Souza, partindo do item A Magia Negra. E desde logo gostaria de avisar a todos, como já deve estar óbvio a essa altura, que a partir de agora eu vou continuar esse estudo por áudio, porque eu estou sem meu notebook, que deu problema, e o meu celular que eu usava para fazer as filmagens, ele começou a dar sinais de fadiga. Então eu preferi dar continuidade por áudio para que não sofra, interrupção a sequência do nosso estudo. Eu tenho procurado aí liberar um estudo por semana, aí na casa de 30, 40 minutos, sobre esse livro. Então, enfim, quis trazer essa explicação para que vocês entendessem o que está acontecendo. E já aproveito para pedir a você que está acompanhando esse estudo, você que está gostando, que está achando interessante, que nos ajude divulgando, para que as pessoas possam ter acesso a ele, ok? Outro ponto importante, e que eu já mencionei anteriormente nesse estudo, mas eu acho importante relembrar, é que o termo magia negra hoje é considerado por boa parte das pessoas como algo pejorativo, como se isso estivesse falando das pessoas negras, da cor de pele negra, dos africanos, etc. Mas isso não é verdade. Esse termo magia negra é um termo que surge na Europa, como uma oposição à chamada então magia branca, que era a magia que tinha a ver com cura, que tinha a ver com coisas positivas. Então é importante fazer essa ressalva, para aqueles que vão ouvir, E lembrando que nós estamos lendo um livro de 1933, Então, feito esses esclarecimentos, vamos começar, A magia negra. Despindo-se, através dos tempos, de sua imponente pompa litúrgica, a magia negra conserva por toda a parte a quase totalidade de seu poder terrífico de outrora. Como a branca, que lhe é adversa, a magia negra, para a consecução de seus objetivos, opera com as forças da natureza, propriedades de produtos da fauna e da flora do mar, de corpos minerais, de vegetais, de vísceras e órgãos animais, com elementos do organismo humano e com atributos ou meios só existentes nos planos extraterrestres. E aqui ele não está falando de alienígena, ele está falando além da Terra, o plano astral. A sua influência atinge as pessoas, os animais e as coisas. As entidades espirituais que realizam esses trabalhos possuem sinistra sabedoria, recursos verdadeiramente formidáveis e energia fluídica aterradora. Um desses espíritos tem se prestado a experiências não só diante de conhecedores do espiritismo, como perante pessoas de brilho social nos círculos da elegância. Assim, tomando o seu aparelho, isto é, incorporando-se ao seu médium, faz triturar com os dentes, sem ferir-se, cacos de vidro. Caminha de pés descalços sobre um estental de fundos de garrafa quebradas, sendo que, por 2 vezes, convidados levaram as garrafas e as quebraram, aguçando lâminas pontudas para o passeio do médium. Ele demonstrou de uma feita a um grupo de curiosos da alta sociedade a importância de coisas aparentemente insignificantes. Nos centros do espiritismo de linha, pede-se durante as sessões que ninguém encruze as pernas e os braços. Parece uma exigência ridícula, e não é, provou o Exu. Quando incorporado, passeava descalço sob os cacos de vidro, para fazer compreender a transcendência daquela recomendação. Mandou que uma senhora trançasse a perna, e logo os pedaços de vidro penetraram,
ensanguentando-se os pés que os pisavam. Para comprovar a força dos pontos de magia, desenhos emblemáticos, cabalísticos ou simbólicos, produziu uma demonstração sensacional. Escolheu 7 pessoas, ordenou-lhes que se concentrassem sem quebra da corrente de pensamento, riscou no chão um ponto e decapitou um gato, cujo corpo mandou retirar, deixando a cabeça junto ao ponto. Enquanto não se apagar esse ponto, esse gato não morre e essa cabeça não deixa de miar. Durante 17 minutos, a cabeça separada do corpo miava dolorosamente na sala, enquanto lá fora o corpo sem cabeça se debatia com vida. Os assistentes começaram a ficar aterrados. Ele apagou o ponto e cessaram o miado gemente da cabeça sem corpo e as convulsões do corpo sem cabeça. Tais entidades têm eufonia de seu poder. São com frequência irritadiças e vingativas, mas quando querem agradar a um amigo da terra, não medem esforços para satisfazê-lo. As suas lutas no espaço por questões da terra têm a grandeza terrível das batalhas e das tragédias. Essa magia exerce diariamente a sua influência perturbadora sobre a existência no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas de todas as classes, pobres e ricos, grandes e pequenos, por motivos de amor, por motivos de ódio, por motivos de interesse, recorrem aos seus sortilégios. A política foi e continua a ser dos seus melhores e mais assíduos clientes. Bom, vamos parar aqui para a gente refletir algumas coisas, né? Eu imagino que vocês devem ter achado muito interessante esse relato, né? Então, o que o Leal de Souza está descrevendo ali, né? Uma seção daquilo que ele chamava de magia negra, que como ficou, acho que claro aqui, não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com os negros. Ele está falando de um propósito, né? Esses propósitos escusos, sombrios, daí que vem esse termo, né? Magia negra. E ali ele está relatando, né? Que o médium incorporava uma entidade e ele descreve essas entidades como vingativas, né? Sorrateiras, né? E conhecedoras, né? De um poder que impressionava as pessoas. E aí vem a primeira observação, né? Ele estava fazendo isso para um grupo da alta sociedade, né? Não era para pessoas simples, curiosas, querendo entender o que de fato se passava. Era uma demonstração de poder, né? Para mostrar a força. Então, imagino que qualquer pessoa assistindo algo dessa natureza, com certeza vai topar pagar qualquer valor que seja para fazer qualquer tipo de trabalho, né? Então isso é que caracteriza a magia negra, né? O interesse financeiro, enfim, as intenções obscuras. E aqui ele fala de um ponto interessante, né? Que a entidade mandava quebrar garrafas e para provar que estava incorporado, isso era muito comum, né? No começo do século XX, para provar que estava incorporado. Então as pessoas queimavam pólvora na mão, andavam sobre caco de vidro, punham dendê fervendo na boca e coisas assim, em que a entidade conseguia, né, através de processos que sinceramente eu não tenho muita certeza de como funciona, embora faça aqui alguma ideia. E isso sem dúvida impressionava, né? Imagina ver tudo isso que ele narrou, né? E aí ele fala aqui, por exemplo, da questão de cruzar braços e pernas, né? Que isso quebraria a corrente. E essa é uma crença ainda bastante comum nos centros, né? Até alguns centros espíritas, algumas casas de umbanda ainda tem essa crença. E embora ele tenha descrito ali que bastou que a senhora cruzasse as pernas, né? Para que os pés do médium começassem a se machucar, como se isso fosse um fato que quebrasse de fato a corrente, eu sinceramente não acredito nisso. Tudo que eu já conversei com as entidades, tudo que eu já vi nos terreiros, não há nenhuma afetação nesse sentido. O que eu acho que acontecia nessa época era a crença de que quando você fechava os braços, fechava as pernas, né, cruzava, isso poderia, de certa forma, atrapalhar o fluxo da energia espiritual.
porque se fazia uma comparação com a rede elétrica, né? Se você encostar 2 fios ali onde corre a eletricidade, vai dar um curto. Então, ainda hoje tem pessoas que associam dessa maneira, né? Assim como quem diz, por exemplo, que borracha ou plástico são materiais isolantes e que não servem para conter energia espiritual. Não, plástico e borracha são isolantes elétricos, mas eles são impregnados de energia espiritual como quaisquer outros objetos. Eles apenas não são bons condutores de energia. Então, essa associação que se fazia entre a corrente elétrica, que diga-se, né, era algo relativamente novo no mundo, né, e os fenômenos espirituais eram bastante comuns. E, na minha opinião, o espírito apenas usou esse pretexto, né, para dar a crer que realmente era importante não cruzar as pernas. Mas, de fato, eu não acredito nisso. Outro ponto que chama atenção aqui nesse relato e que você deve ter ficado assim meio espantado é quando ele fala desse trabalho que foi feito com o gato, né? E, poxa, só de imaginar isso já dá uma coisa ruim na gente, né? Porque a entidade riscou um ponto no chão e cortou a cabeça do gato. E deixou a cabeça ali dentro e mandou jogar o corpo lá fora. E o corpo do gato estribuchava e a cabeça ainda meava. Então isso eu acho que é perfeitamente possível, né? A entidade conseguiu ali, através da sua força, manter o laço fluídico, né, do espírito do animal, né, da alma animal, não deixando que ela desencarnasse. Então esse tipo de coisa é terrível. E a gente vê isso acontecer, né? Pessoas às vezes que estão para morrer e às vezes não conseguem desencarnar, porque a perturbação que está ali em torno dela é muito grande. Lógico que eu não estou falando aqui de pessoas boas, honestas, que tiveram uma boa vida, mas muitas pessoas, né, que tiveram uma vida desonesta, foram para o crime, fizeram coisas ruins, muitas vezes estão ali sendo perturbadas, né, pelas suas vítimas do passado, que muitas vezes fazem uma força fluídica de manter o espírito preso àquele corpo, mesmo que o corpo já esteja expulsando o espírito, que prolonga o sofrimento da pessoa. É uma coisa terrível, né, da gente imaginar, mas de fato acontece. Então, levando-se em conta essa descrição, então dá para a gente ver que isso nada tem a ver com Umbanda, né? São coisas e fatos muito absurdos, mas que o Leal de Souza vivenciou e descreveu para a gente, né? Continuando. Durante a Revolução de São Paulo, essas hordas do espaço travaram pugnas furiosas, lançando-se umas contra as outras. As que se moveram pelos paulistas esbarravam com as que foram postas em ação em favor da ditadura, e esses choques invisíveis nos planos, que os nossos sentidos não devassam, certo ultrapassaram em ímpeto as arremetidas do plano material. Sobre o enraivecido desentendimento das legiões ditas negras, pairavam as falanges da linha branca de Umbanda e os espíritos bons e superiores de todos os núcleos de nosso ciclo, levantando muralhas fluídicas de defesa para que os governantes de São Paulo e do Rio não fossem atingidos pela perturbação, e na plenitude de suas faculdades, medindo a extensão da desgraça, compreendessem a necessidade de negociar e concluir a paz. Nesses dias da Guerra Civil, os terreiros da linha branca de Umbanda tinham um aspecto singular. Estavam cheios de famílias aflitas e quase desertos de protetores, pois as falanges todas se achavam no campo das operações militares, esforçando-se para atenuar a brutalidade da discórdia armada. Poxa, muito legal isso aqui, né? Então, o que o Leal de Souza está descrevendo, né? Que quando aconteceu ali na década de 30, né? Uma pequena revolução ali em São Paulo, e as pessoas foram para a rua, né? Pegaram em armas, e muita gente, né, acabou se ferindo, muita gente morreu, que havia também do lado espiritual um movimento nesse sentido.
É uma coisa muito curiosa, né? Como as ações humanas, elas também afetam o plano espiritual. A gente está acostumado sempre, né, a ouvir falar do plano espiritual influenciar na Terra. Mas os grandes acontecimentos aqui na Terra também mobilizam os espíritos bons e maus. Então, enquanto esses espíritos perversos, né, aproveitavam esse evento de caos social, né, para tumultuar, para atacar, os protetores, né, do que ele chama de linha branca de Umbanda, né, os pretos velhos e os caboclos, iam para ajudar. Muitas vezes, olha o que ele diz que é interessante, né, tecendo barreiras fluídicas em volta, né, dos governantes, das pessoas ali importantes do setor, para que essas energias nocivas não chegassem a eles, alimentando ainda mais o ódio e o conflito e favorecendo assim que ocorresse a paz. A gente vê um relato semelhante lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, quando ele descreve, né, o movimento que estava acontecendo do ponto de vista físico e espiritual lá na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quem tem curiosidade, procura lá Nosso Lar, do Chico Xavier, que acho que tem bastante informações interessantes. Continuando, a atividade da magia negra tem 3 modos de ser contrastadas: a oposição de seus próprios elementos, a defesa a que se obriga a linha branca de Umbanda e a atuação dos guias superiores. Creio que, perdendo a solene pompa do cerimonial antigo, a magia perdeu em eficiência, porque a colaboração do elemento humano pensante e sensível diminuiu. O homem que aspira ao domínio da magia necessita de aprofundar-se em estudos muito sérios, sobretudo os da ciência, para conhecer as propriedades dos corpos e suas afinidades, e precisa ainda desenvolver e governar com intransigência de ferro as faculdades da alma, as forças físicas e as energias do instinto. Isso não é fácil. E o praticante da magia em nosso tempo tem de subordinar-se em absoluto à vontade de um espírito, que em geral só lhe permite um lucro mesquinho. Nessas condições, o indivíduo que se poderia chamar o mago negro, cada dia se tornará mais raro, desaparecendo a pouco e pouco o contato da humanidade com essa ordem de espíritos. Nos centros dessa magia, conforme a finalidade das reuniões, os aparelhos humanos laboram vestidos, desnudos da cintura para cima ou totalmente despidos. Trabalha-se com entusiasmo, até para o bem, quando lhes encomendam. Então, olha que interessante, né? O que ele está narrando. E eu acho que ali ele fez uma profecia que hoje se concretiza, né? Já tem muitos anos que eu falo isso aqui no canal. As pessoas perguntam, né? Mas trabalhos negativos existem? Magia negra existe? Existe. Só que é muito raro você encontrar alguém que realmente saiba fazer, que realmente tenha apoio dos espíritos, desse tipo de espírito para fazer esse tipo de trabalho. Então isso está se tornando cada vez mais raro. E a grande maioria dessas pessoas que colocam cartaz em poste, fazem páginas da internet dizendo que fazem todo tipo de trabalho, né, de amarração a trabalho de morte, a grande maioria dessas pessoas são simplesmente aproveitadores. Eles querem que você pague e eles nunca mais mostrarão a cara. As pessoas que ainda fazem esse tipo de coisa geralmente são pessoas reclusas. As pessoas é que as procuram. Eles não saem divulgando aí abertamente, eles não precisam disso. A clientela deles, que geralmente são pessoas da alta sociedade, né? Políticos, pessoas famosas, já sabem onde eles ficam e procuram essas pessoas já com uma encomenda muito bem definida. E é uma pena, porque essas pessoas que se intitulam magos negros, na verdade são escravos. A gente já falou disso aqui, o Léo de Souza já citou isso anteriormente. Então, é uma pena, mas é isso. Bom, deixa eu ver aqui quanto tempo de estudo, 19 minutos. Então, vamos continuar.
Capítulo 15. A linha branca de Umbanda e Demanda. A organização das linhas no espaço corresponde a determinadas zonas na Terra, por largos ciclos no tempo. Atendem-se, ao constituí-las, as variações de cultura moral e intelectual, aproveitando-se as entidades mais afins com as populações dessas paragens. Por isso, o espiritismo de linha se reveste nos diversos países de aspectos e característicos regionais. Pois isso aqui é importante. Então, veja como eles tinham a ideia de que eles não estavam fazendo uma nova religião, e sim uma nova prática espiritual, né? Que aparece esse termo, espiritismo de linha. Então, gravem isso. O que ele está dizendo aqui? Que em todo o mundo a gente vê manifestações mediúnicas, espirituais, e que essas manifestações assumem os aspectos culturalmente importantes daquela localidade. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu ouvi há muitos anos de um estudioso do ocultismo, que é o Marcelo Del Débio. Se vocês pesquisarem o nome dele aí, vocês vão achar bastante coisa. Ele conta um caso muito interessante em que ele, fazendo o intercâmbio na Inglaterra, ele foi morar numa casa de uma família de druidas modernos, né? E que de tempos em tempos eles realizavam cerimônias no bosque. E aí eles iam até um bosque, um local distante, faziam ali as orações, quando de repente ele vê um cara incorporar. E aí o pessoal vem, os assistentes colocam uma capa nele, colocam tipo um elmo com chifres, dão um charuto para ele, e eles chamavam aquele ser que estava se manifestando de ser Nunos. E ele olhou e falou: pô, isso aqui parece um Exu. Então é muito interessante essas experiências culturais, né? Então, se a gente tivesse acesso direto, né, à cultura dos mais diversos povos aqui da Terra e as suas relações espirituais, a gente veria manifestações bem interessantes, né? Então, continuando. Nas falanges da linha branca de Umbanda e Demanda, já se identificaram índios de quase todas as tribos brasileiras, sendo que numerosos foram europeus em encarnações anteriores, pretos da África e da Bahia, portugueses, espanhóis, muitos ilhéus malaios, muitíssimos hindus. Pode-se, no terreiro de Umbanda, estudando-se as manifestações de caboclos e pretos, estabelecer as diferenças raciais, distinguir as tendências das mentalidades desses dois ramos da árvore humana, surpreender os costumes de seus povos e comparar as duas psicologias. Então, olha que interessante, né? Uma das coisas que eu também sempre trouxe aqui no canal é que na Umbanda que eu pratico, essa noção de arquétipo, ela não existe. Não é um espírito se manifestando como se fosse um indígena. É de fato o espírito de um indígena se manifestando. É o que o Leal de Souza está dizendo, né? Que já se identificaram índios de quase todas as tribos brasileiras, sendo que vários foram europeus em vidas passadas. Então, é essa confusão que ainda hoje existe no meio umbandista. As pessoas olham e falam assim: o caboclo das 7 encruzilhadas é, na verdade, o espírito Gabriel Malagrida, que foi um sacerdote católico lá, teve um problema com a Inquisição e tal. Aí as pessoas concluem: tá vendo? O espírito pode se manifestar ou como padre ou como índio, tá tudo certo. Não, não é isso. Ele realmente foi Gabriel Malagrida, mas depois ou antes, eu não me lembro agora de cabeça, ele também teve uma encarnação como indígena. Então ele pode se manifestar não adquirindo a roupagem que ele quer, mas a roupagem que ele já teve. Então ele pode, sim, em dado momento, ser percebido com a aparência do sacerdote católico. E em dado momento se apresentar, né, com a forma indígena.
Mas ele não está tomando essa forma à toa. Ele está tomando uma forma que ele já teve, porque ele já foi encarnado, ora na Europa, ora no Brasil como indígena. Essa é a beleza da reencarnação. Então, muita gente, não compreendendo esse princípio, acha que o espírito simplesmente está ali fingindo. Então, você pega lá o espírito que nasceu, viveu e morreu na Alemanha. Aí ele apresenta lá um brancão de olhos azuis, cabelo loiro. Aí ele vai se manifestar no terreiro falando que é um caboclo, sendo que ele não tem ligação alguma com os povos indígenas. Qual o sentido disso, gente? Qual a lógica? Então vamos fazer um teatrinho ali. Eu não vejo razão disso. A linha dos caboclos, conforme eu aprendi, ela é uma linha que envolve os indígenas, envolve seus descendentes e mestiços, essencialmente. E muitos portugueses que viveram aqui no Brasil travaram guerra com os indígenas. Depois da sua desencarnação e até mesmo para reparar os seus crimes, nasceram em várias tribos indígenas. E é dessa fusão que nasce a linha dos caboclos. Então eu acho até um desrespeito quando a pessoa vem com uma ideia de arquétipo, embora eu compreenda que isso seja comum em algumas versões, porque para mim isso é uma forma de simplesmente desconsiderar a sabedoria espiritual desses espíritos. E a mesma coisa também se aplica aos pretos velhos. Então, enfim, está aí uma observação interessante. Bom, onde que eu parei? Continuando. O caboclo autêntico, vindo da mata, através de um aprendizado no espaço para a tenda, tem o entusiasmo intolerante do cristão novo, é intransigente como um frade, atirando à face os nossos defeitos e até com as nossas atitudes se mete. Ouvindo queixas do que sofrem agruras da vida, responde zangado que o Espiritismo não é para ajudar ninguém na vida material e atribui os nossos sofrimentos a erros e faltas que teremos de pagar. Mas em 2 ou 3 anos de contato com as misérias amargas da nossa existência, suaviza a sua intransigência e acaba ajudando materialmente os irmãos encarnados, porque se condói da sua penúria e deseja vê-los contentes e felizes. O que é interessante, né? Se a gente considerar, né, que o caboclo de fato ali era um indígena, né, que vivia ali em comunidade, depois ele desencarna naquele sistema, vai fazer um aprendizado no plano espiritual, mas volta para a Terra e está imerso numa sociedade urbanizada e colonizada, da qual ele não fez parte, e então estranha os nossos costumes. Então, assim, hoje isso já não é uma situação tão comum, embora grande parte dos caboclos, né, sejam altivos, sejam firmes, sejam contundentes. Mas pelo que o Léo de Souza está descrevendo, isso era comum à época, né? Muito interessante. O preto que gemeu no eito sob o bacalhau do feitor, esse não pode ver lágrima que não chore, e quase sempre sai a desbravar os caminhos dos necessitados, antes que lhe peçam. O negro da África difere um pouco do da Bahia. Aquele, na sua bondade, auxilia quem pode, porém às vezes se irrita com os jactanciosos e com os ingratos, mas os da Bahia, em casos semelhantes, enche-se de piedade, pensando nas dificuldades que os maus sentimentos vão levantar na estrada de quem os cultiva. Bom, aqui eu acho importante a gente não levar isso ao pé da letra, porque, como eu disse, é um relato de 100 anos atrás daquilo que ele estava vendo, né? Quando as linhas ainda estavam se formando, né? Se concretizando, né? E não quero dizer que ele está mentindo, não. Acho que isso é bastante pertinente. E aqui a gente vê mais uma vez que essa ideia de arquétipo, ela é realmente, na minha opinião, um desrespeito com a história dessas pessoas, né? Então ele começa dizendo, o preto velho que gemeu no eito. Gente, essa história de que vê um japonês aqui e se manifesta com um preto velho, para mim não cola também, é a mesma coisa, né? Essas entidades estão aqui justamente por tudo que sofreram no processo de escravidão, seja aqueles que vieram da África, seja aqueles que nasceram no Brasil, não é?
E aqui ele está falando, né, também um pouquinho sobre os temperamentos dos pretos velhos, né? E isso a gente vê ainda hoje na Umbanda, né? O preto velho assume essa característica da criatura dócil, piedosa, rezador, né? Mas também existem pretos velhos assim mais bravos, mais firmes, disciplinadores, né? Então é um relato de fato bastante interessante. Continuando. A linha branca de Umbanda e Demanda tem o seu fundamento no exemplo de Jesus, expulsando a vergalho os vendilhões do templo. Às vezes é necessário recorrer à energia para reprimir o sacrilégio, consistente na violação das leis de Deus em prejuízo das criaturas humanas. Bonito, hein? Então aqui, mais uma vez, né? Essa é uma discussão também que vira e mexe aparece, né? Ah, Umbanda é cristã? Claro que é, no sentido identitário. A imagem de Jesus não é a maior ou a central nos terreiros, nos congás, à toa. Tem uma razão para ela estar ali. Ela representa o que Jesus nos ensinou. Isso é o mais importante, né? E não tem entidade com quem eu tenha conversado até hoje que não reverenciasse Jesus pela sua elevação espiritual, não é? Então essa discussão que vira e mexe aparece, a Umbanda é cristã, ela é sem sentido. Está aqui a literatura, nós acabamos de ler isso aqui, né? E outro ponto, né, que ele menciona, essa questão das pessoas, né, que frequentemente cobravam, né? E também é outra chaga na Umbanda. Mesmo que a gente saiba, né, que o fundamento da religião é a gratuidade, a gente sempre escuta a história de terreiros que estão cobrando. E aí cada um inventa uma desculpa para justificar, né? Infelizmente. Continuando. O homem prejudica o seu semelhante por inconsciência, ignorância ou maldade. Gostei, hein? Muito bonito, vou ler até de novo. O homem prejudica o seu semelhante por inconsciência, ignorância ou maldade. Nos dois primeiros casos, que são inconsciência e ignorância, a lei de Umbanda manda esclarecer a quem está em erro, até convencê-los de sua falta, impedindo-o desde logo de continuar a sua ação maléfica. No segundo caso, reprime singelamente o perverso. Muito óbvio, né? Para exemplificar, a polícia, com frequência, sitia e fecha centros espíritas, ou que como tais se apresentam e prendem os seus componentes. Quando o centro, como tantas vezes tem acontecido, é de linha branca, o seu guia considera: a autoridade cometeu uma injustiça, sem a intenção de cometê-la. O seu desejo era cumprir o dever, defendendo a sociedade. Confundiu a nossa linha com a outra, tratando-nos como malfeitores sociais. Devemos procurar esclarecer os poderes públicos para evitar confusões semelhantes. Poxa, que elevação, hein? Se a casa atingida pela perseguição policial pertencia à magia negra, o que raríssimas vezes acontece, as entidades espirituais reagem e castigam até com brutalidade os repressores de sua atividade. Há muitos ex-delegados que conhecem a causa de desgraças que os feriram na situação social e na paz dos lares. Então, olha o que ele está dizendo, né? Quando, então, a polícia batia, e vamos lembrar nessa época, né, a repressão, né, era muito grande, não havia liberdade religiosa como há hoje. Então, quando isso acontecia, numa dessas casas de magia negra, né, como ele está chamando aqui, as entidades que estavam ali dentro reagiam com violência, elas se vingavam, elas procuravam, né, fazer mal àquelas pessoas envolvidas naquela ocorrência. E aí ele continua dizendo: o objetivo da linha branca de Umbanda e Demanda é a prática da caridade, libertando de obsessões, curando as moléstias de origem ou ligação espiritual, desmanchando os trabalhos de magia negra e preparando um ambiente favorável à operosidade de seus adeptos.
Então não é o objetivo de terreiro de Umbanda atacar. Então quando eu vejo pessoas falando assim, porque lá no meu terreiro, quando se descobre que alguém fez um trabalho, a entidade pergunta, quer que desmancha ou quer que devolve? Eu falo, que loucura é essa? Sabe, um terreiro de Umbanda que se propõe a fazer maldade é semelhante a uma faxineira que vai todo sábado fazer faxina numa casa. Nos 3 primeiros sábados ela limpa, no último ela suja. Faz sentido? É estranho, né? Mas a gente escuta esses relatos. Então, ele deixa aqui muito claro quais são os objetivos da Umbanda, né? A prática da caridade, libertando de obsessões, curando as moléstias de origem ou ligação espiritual, isso é importante. Tem muita gente que acha que o objetivo do terreiro é suprimir a existência dos hospitais. Não. Os terreiros estão ali para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo e cuja causa de seus males é de origem espiritual. Pode até estar afetando o corpo físico, mas a origem é espiritual. Os terreiros não têm a obrigação de fazer aquilo que cabe aos médicos, aos enfermeiros, aos hospitais. Isso é importante ficar claro. Desmanchando os trabalhos de magia negra. Isso a gente via muito na fala do Caboclo das 7 Encruzilhadas. A Umbanda surgiu para fazer frente a esse trabalho, para se opor. Então, quando alguém diz que se faz isso no terreiro dele, eu já fico, gente, tem alguma coisa errada nessa história, né? Continuando. Os sofrimentos que nos afligem são uma prova, uma provação ou provém dos nossos próprios erros ou da maldade dos outros. Em caso de prova, temos de suportá-la até o limite extremo, e os filhos de Umbanda procuram atenuá-las, ensinando-nos a resignação, mostrando-nos a bondade de Deus que nos permite o resgate de nossas culpas sem puni-las com penalidades eternas, descrevendo-nos os quadros de nossa felicidade futura. Se as nossas dores e dificuldades significam consequências de nossas faltas, os protetores de Umbanda nos aconselham a repará-las, conduzindo-nos com amor e paciência ao arrependimento. Na terceira hipótese, reprime energicamente os malvados que nos perseguem do espaço para cevar ódios da terra. Nas angústias de nossa vida material, afastam de nosso ambiente, purificando os fluidos da inveja, da cobiça, da antipatia e da inimizade. Daqui uma descrição tão clara que eu acho que eu não tenho que comentar. O tratamento da obsessão, as curas das doenças de natureza espiritual, constituem os trabalhos de caridade. Os outros, os de demanda, porém, os dois são absolutamente gratuitos. Absolutamente gratuitos, caso não tenha ficado claro. Se algum médium se esquece de seus deveres e recebe dinheiro ou coisa correspondente pela caridade feita pelo seu protetor, este se retira, abandonando-o a entidades que em geral o reduzem à miséria. Então, vamos dar uma pausa aqui, né? Veja, princípio fundamental da Umbanda, não cobrar pelos trabalhos. Só que a gente sabe que o terreiro tem gasto, e é um gasto que não é baixo. E não é só água, luz, é vela, é bebida, é fumo, é um monte de coisa, e tá tudo muito caro. Por esses dias mesmo eu fui comprar um charuto ali, quase infartei. A hora que o cara me falou o preço, eu falei, caramba! 4 anos atrás eu pagava R$3,50 no charuto mediano. Hoje o charuto já está quase R$11. Falando desse jeito fica difícil. Então eu sei que não é fácil manter um terreiro. Só que tem 1000 formas honestas da casa pedir ajuda. Pode ser uma mensalidade, pode ser um pedido, pode ser um bazar, pode ser um evento. Mas eu recomendo uma forma muito mais simples, que é criar na consulência a consciência de que eles são responsáveis pela casa.
Porque o fato da Umbanda não cobrar pelos trabalhos acaba produzindo em muitas pessoas a ideia de que elas não têm obrigação de ajudar. Aí o indivíduo não ajuda R$1 no terreiro, mas toda semana ele está lá. Toda semana o médium está gastando vela, o médium está gastando bebida, o médium está gastando fumo para atender essa pessoa. Não é no mínimo justo que, se ele tiver condições, ele contribua financeiramente? Então, a gente precisa criar na consulência essa ideia. Olha, essa casa aqui existe para nos atender e para atender vocês. Se ela fechar, a gente fica sem, mas vocês também ficam. Então, você frequenta o terreiro semana por semana, durante anos. Você não pensa que seja interessante, pelo menos de vez em quando, você contribuir financeiramente? Aí a pessoa diz assim, mas eu não posso contribuir no terreiro. Não, mas ela vai na pizzaria, ela compra um tênis, compra uma roupa, vai na sorveteria. Tudo que é para alimentar o ego dela, ela pode. Tudo aquilo que é para ajudar a casa, que a ajuda, ela não pode. Compreendem a diferença? A Umbanda tem como princípio a gratuidade dos seus trabalhos, não porque o dinheiro não tem importância, mas porque se ela coloca um preço, ela começa a excluir as pessoas. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Uma vez eu estava camponando, uma senhora veio, tomou passe e o caboclo perguntou, você quer alguma coisa, filha? E ela falou assim, eu quero uma cesta básica. Vocês dão? E aí a casa deu uma cesta para ela. Então, quando você coloca um preço, mesmo que seja uma justificativa, é R$10 só para separar joio do trigo, essa senhora já não participa, porque ela não tem dinheiro nem para comer. É por isso que a Umbanda não pode cobrar, é por isso que é um pecado cobrar na Umbanda, porque a Umbanda atende o povo, atende o rico, mas atende também o pobre. Só que isso é diferente de você criar uma consciência de colaboração. Porque se essa senhora não tem condição de doar, tudo bem. Mas a cada pessoa que não tem, vai ter 10 que tem. Eu tenho sempre o hábito, quando eu vou visitar um outro terreiro, eu sempre levo um trocado no bolso. Se o terreiro tiver uma caixinha, eu ponho. Se o terreiro passar a toalha, eu dou. Porque eu acho importante contribuir. Não vai me fazer falta. Mas eu sei que para o dirigente, às vezes, R$2, R$3 é o que falta para pagar uma conta. Então a gente tem que entender que uma coisa é não cobrar pelos trabalhos. Outra coisa é incentivar as pessoas a ajudarem quando elas puderem, se elas puderem e com a quantia que elas puderem. E para evitar constrangimento, a gente criou um método absolutamente simples e funcional. Tem uma caixinha, está escrito doações. A gente, antes de começar o trabalho, avisa, olha, os nossos trabalhos são gratuitos, mas se você quiser contribuir, tem uma caixinha. Aqueles que querem, aqueles que podem, coloca lá o dinheiro. É anônimo, ninguém sabe quem doou o quê, quanto, não sei. É entre a pessoa e Deus. Mas aquilo ajuda a casa a se manter. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Poxa, já foi 43 minutos. Eu estou no meio aqui do estudo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu só espero que depois eu não comece do lugar errado. Bom, deixa eu salvar aqui. Bem, pessoal, era isso. A gente para por aqui. Gradativamente esse estudo vai saindo. E mais uma vez eu peço, se você gostou, se você curtiu, compartilha. Mostra isso para novas pessoas. E se você quiser participar das nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai encontrar também o meu Instagram profissional. Eu sou psicólogo, faço atendimento online. Se você tiver interesse em terapia, manda uma mensagem que a gente conversa tranquilo. Era isso. Um abraço e até o próximo estudo.